saiu essa questão do TCU, muito em cima do transporte, lá que fizeram um carnaval também em cima do transporte. Tem um conjunto de professores que ainda estão sofrendo esses problemas todos. Mas como é que está o quadro hoje aí? Quais as denúncias que persistem? Veja, primeiro eu quero cumprimentá-lo, Nassif, porque você, nessa questão, nesse episódio triste da nossa vida, não só familiar, mas da nossa sociedade, né? A Operação Ouvidos Moucos, que nos afetou tão fortemente, você é um parceiro de primeira hora, né? Você sempre esteve ao nosso lado, sempre dando a cobertura e sendo a nossa voz. Então, eu sou extremamente grato pelos espaços que você tem concedido, e não só a mim, mas a todos nós que sofremos com isso. Eu sei que agora você está fazendo um documentário, entrevistando os professores que foram atingidos pela Ouvidos Moucos. Então, minha gratidão da família por termos essa voz. Pois bem, decorridos quase 6 anos, né, da Operação Ouvidos Moucos, que levou para a prisão o meu irmão, mais 6 professores, mas indiciou cerca de 20 professores, que até hoje sofrem processo. Até hoje sofrem processo. E esses processos, eles são dolorosos, porque envolve a vida pessoal, a vida familiar, e envolve recursos financeiros. Lembre-se que são professores, não são pessoas que têm disponibilidade financeira para encarar longos processos, 6 anos de processos. E tem que ser bons advogados, porque senão eles já estariam todos na cadeia. Pois bem, decorridos quase 6 anos, nós tivemos esta semana passada, né, na quinta e na sexta, 2 boas notícias, né, depois de 6 anos. Primeiro, o TCU fez uma manifestação dizendo que não encontrou ilegalidade, e eu gosto de ser preciso nessa questão. A ilegalidade em alguns aspectos que eles analisaram da Operação Ouvidos Moucos. Ou seja, é uma manifestação muito poderosa no sentido de dizer, de começar a desconstruir a Operação Ouvidos Moucos. Obviamente que o corporativismo impera, né? Você falou a respeito, né, uma manifestação dos auditores externos do TCU dizendo que não é nada disso, né? Não é nada disso. Enfim, eu acho que o TCU fez essa manifestação e nos dá esperança. A outra manifestação é a do ministro Flávio Dino, que imediatamente ele declarou que vai apurar responsabilidades. O ministro Flávio Dino, ele não falou que vai punir pessoas, ele falou que vai apurar responsabilidades. O que significa apurar responsabilidades? Não sou jurista, mas significa que instalar o devido processo, ouvir as pessoas, colher provas, dar direito ao contraditório, fazer o julgamento e, se condenado, eles passam a ser pessoas condenadas e terão que pagar por os seus crimes. Mas, no momento, não aconteceu nada disso. Enfim, eu, como irmão do reitor Cancelheiro e membro dessa comunidade que foi atingida com outros professores, eu digo, o que nós queremos é justiça. Não nos move o sentimento de vingança. O que nós queremos é que agora as pessoas que forem responsabilizadas tenham o direito que Luiz Carlos Cancelheiro, o CAU, o reitor Cancelheiro, não teve de se defender. Agora, o senhor, e internamente na universidade? Porque no começo, aquela onda punitivista aí, você teve veículos, até a própria TV da universidade, que endossaram essas maluquices aí dos 80 milhões de desvio, tudo. Como é que a universidade está se reencontrando? Está vendo uma pacificação lá? Tinha um corregedor lá que desequilibrado, que foi. Você teve uso político por alguns grupos. Está havendo uma reavaliação geral aí dos males que esse punitivismo cria, não?
Eu não sou a pessoa mais adequada para falar, porque eu não tenho contato com a universidade, né? Quer dizer, eu tenho contato com a universidade, eu mostro aqui, né? A minha camisa é a camisa da universidade que eu sempre vesti, porque eu fiz a escola lá a Universidade de Santa Catarina, e depois pelo meu irmão, que foi reitor e professor reitor. Então, você tem conversado, né, Nassif, com professores, o professor Lobo, né? Talvez o professor Dalmal. São pessoas que estão na universidade, foram reintegradas, passaram por investigação interna, mostrando que eles não cometeram irregularidades, né? Então, o que eu noto é que depois que o reitor Cancelheiro morreu, assumiu o reitor Ubaldo, e agora o reitor Irineu, e eu tenho uma simpatia muito grande pelo reitor Ubaldo, que sucedeu ao reitor Cancelheiro, né? Já o reitor Irineu, eu não tenho proximidade, e como eu não acompanho as questões relativas à universidade, eu não tenho de dizer se a universidade está pacificada e qual que é a posição da universidade, principalmente agora, depois dessas manifestações, tanto do TCU quanto do Ministério da Justiça. Eu imagino que o Conselho Universitário, que é o órgão maior da universidade, em breve deve se manifestar a respeito disso e dar uma posição para a comunidade, dizendo qual a posição da direção da universidade em relação a esses novos fatos. O que eu gosto de falar sempre é que, decorridos quase 6 anos, e após 2 tenebrosos governos, o governo do Michel Temer e o governo do Bolsonaro, onde tanto eu quanto os outros professores não tiveram o devido, a devida atenção às questões que eles colocavam, das justiças que eles sofreram, agora nós temos um novo governo. E eu quero fazer um recorte, porque tem que ser agradecido a quem deve ser, quem faz as coisas adequadas. Na primeira semana de governo do presidente Lula, ele reuniu os dirigentes das unidades de ensino superior no Brasil, a Andifes, fez um excelente pronunciamento em defesa da educação e lá disse, na primeira semana de governo, eu tenho uma convicção que o reitor Cancelheiro sofreu uma injustiça. Primeira semana do governo. Nós passamos 2 governos, 1 governo e meio, e nenhuma manifestação. Agora sim. Logo em seguida, 1 mês depois, o presidente Lula me chamou para uma audiência no Palácio do Planalto para manifestar essa confiança na inocência do reitor Cancelheiro. E agora, com essa manifestação do TCU e a disposição do Ministério da Justiça de ouvir e apurar responsabilidades, me dá uma grande emoção, no sentido que eu vejo a possibilidade da justiça novamente ser escrita com letra maiúscula. E, para encerrar essa parte, o ministro Dino pediu que eu procurasse o secretário executivo, doutor Ricardo Capelli, que me recebeu na quarta-feira passada, ao qual eu entreguei uma documentação relativa à minha atividade, uma representação que eu fiz contra a delegada Érica Arena, entreguei também um vasto dossiê produzido pelos professores, 62 páginas, ao secretário Capelli, para que e é um dossiê muito bem documentado, não tem convicção nenhuma lá, só provas documentadas sobre as injustiças que ocorreram nesses 6 anos. O secretário Capelli reafirmou a disposição do Ministério da Justiça apurar responsabilidades, mesmo com essas 2 manifestações corporativistas, da Polícia Federal e dos auditores do Tribunal de Contas, do TCU, e é natural que ele se defenda, mas se defender é uma prerrogativa da Justiça, algo que não foi concedido ao reitor Cancelheiro. É um caso tão absurdo. Senhor, olha, uma das coisas mais indignas que eu vi lá, depois desse episódio, foi o procurador da República lá investir contra o seu sobrinho, o filho do reitor Cancelheiro, porque ele recebeu um empréstimo de um professor, e daí eles fazem a ligação, emprestou 4 mil, 5 mil, mas deu aula lá, logo é lavagem de dinheiro. Como é que está esse ridículo aí? Como é que é? Prosseguiu esse inquérito?
Eu não tenho autorização para falar sobre o meu sobrinho, porque, na realidade, o meu sobrinho ele entrou nessa história como o Pilatos entrou no credo, né? No creio em Deus Pai. Na realidade, um dos professores presos na Operação Ouvidos Moucos, ele não fez um empréstimo, ele fez um repasse de recursos de dois meses de aulas que o Luiz Carlos Cancelheiro dava no ensino à distância, diretamente para o meu sobrinho que estava em São Paulo. Mas eu não quero falar sobre isso porque eu não tenho autoridade nem conhecimento. Mas o que me importa não é a questão do meu sobrinho, são cerca de 20 pessoas que foram indiciadas. 6 foram presos junto com o Cal. 6 foram presos. Cal morreu. 6 até hoje sofrem processos. E os outros também sofrem processos. Processos que envolvem manifestações do TCU, da CGU, da AGU, e eles não têm a prerrogativa de ter ao seu lado o Estado protetor. Eles tiveram, nesses 6 anos, o Estado opressor com toda a sua força. Veja, Nassif, quando, no dia 14 de setembro de 2017, quando eles foram presos, Cal e os outros, no mesmo dia, ou no mesmo dia não, uma hora depois, todos os portais de internet e os jornais e as TVs anunciavam que tinha sido desbaratada uma quadrilha que comandada pelo reitor Cancelheiro, que desviou 80 milhões de reais da universidade. Essa informação, essa acusação não estava no inquérito, não tinha problema no inquérito. A acusação que tinha contra ele era sem materialização, mas não era essa informação. Os órgãos de imprensa comunicaram isso. De onde veio isso? De 3 instituições importantes, que também publicaram a mesma coisa em seus portais. Polícia Federal, TCU e CGU. Que inacreditável. As 3 estão lá. E não só colocaram lá, como no portal da Polícia Federal, e eu fiz essa representação para o ministro Torquato lá em outubro de 2017, 6 meses depois mantinha-se essa manchete, que o reitor, que já estava morto, era o líder da organização criminosa que desviou 80 milhões da Universidade Federal de Santa Catarina. Um crime imenso. Por quê? Todos nós que somos pessoas de bem, e eu não gosto de usar essa palavra, mas pessoas que respeitam a lei, para nós, roubar é um crime. Agora, roubar de uma universidade que abrigou o Cal e esses professores é um crime muito grande. Eu acho que essa questão deste crime, da forma como foi conduzida pela Polícia Federal, pela CGU e pelo TCU em seus portais, e a imprensa fazendo o papel, a grande imprensa, né, fazendo o papel de porta-voz, acelerou a morte do meu irmão. O senador Wedekind, no discurso fúnebre que ele fez, diante do corpo do Cal, no Centro de Convenções da Universidade, que hoje se chama Centro de Convenções Reitor Cancelheiro, ele disse: inúmeras mãos empurraram o Cal daquele 7º andar. Sim, é isso. Polícia Federal, TCU, CGU, e também grande parte da imprensa tiveram suas mãos nas costas do Cal para dar aquele empurrão.